Graça e paz! Hoje nós vamos para o segundo capítulo, digamos assim, do nosso estudo sobre ídolos, né? Nossa apostila sobre ídolos. Lembrando que esse é um estudo produzido para os ouvintes da web rádio Timbaúba Gospel. E ele também está na íntegra no canal do YouTube, né? Lá no YouTube e nas outras plataformas que nós sempre estamos aqui trazendo. Canal do YouTube Luiz Silva Timbaúba, é o meu canal pessoal. No Facebook, Luiz Silva Timbaúba, meu perfil no Facebook. No Instagram, Luiz Silva 6869 Diácono. No Instagram da rádio, Rádio Underline Timbaúba Gospel. Kawai, Irmão na Obra, TikTok, luiz.s.silva3 e o meu WhatsApp, 0819-8991-3336. No Google, quem quer acessar a rádio, sem precisar baixar aplicativo, você vai no Google e digita Rádio Timóteo Gospel, vai aparecer um R azul, e é o da Rádiosnet, nossa parceira, e você clica lá, digita Rádio Timóteo Gospel, vai aparecer, você clica em cima e já clica numa estrelinha que tem, até vai ficar amarela, e vai favoritar ali a sua rádio, a Rádio Timóteo Gospel. E também, quem quer conhecer o nosso site, vai na Radiosnet, na Radiosnet não, na BR Logic, que é um ícone abaixo da Radiosnet. BR Logic, você visita o nosso site, lá tem nossos conteúdos, as músicas, os nossos patrocinadores, né, nossos mantenedores, e também se você quiser abençoar essa obra, dar semente a quem semeia, entre em contato conosco pelo meu WhatsApp, como já foi dito aqui, 819-8991-3336. Essas são as nossas apostilas, né? Essa foi o último estudo recente, né? O mais atualizado. Esse foi o primeiro, e esse aqui foi uma ideia que veio para um GCC, Grupo de Comunhão e Crescimento. Primeiro o reino, né? Então, esses são nossos materiais, nossas apostilas, nossos estudos, incluindo este agora também, que fala de ídolos. Ídolos no Antigo Testamento. Proibição da idolatria. E aí a gente já começa já com um tema, né? Algo que é proibido, né? Por Deus. Por que Deus proíbe a idolatria? É simples. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então é proibido. Você for olhar, ler a Bíblia, você vai ver que na criação do homem, a primeira coisa que Deus já deu, depois de ter entregado todo o domínio da terra ao homem, ele disse não. É proibido comer daquele fruto do conhecimento. Então, há uma proibição. Mas essa proibição é porque Deus é mau? Não. É porque Deus sabe que quando você praticar aquela advertência, né, quando você fizer aquilo que ele disse para não fazer, há consequências. As pessoas costumam dizer que é um castigo. Não, são consequências. E aqui nós vemos que antes, né, como eu estava dizendo, no jardim houve a consequência. Eles não morreram fisicamente, mas eles morreram primeiramente espiritualmente, porque Deus visitava-os todos os dias, na viração do dia, ou seja, no final do dia. Já pensou, meu irmão, o que é? Consegue imaginar? Eu já parei para pensar nisso. Já pensou que coisa linda, maravilhosa é você receber a visita de Deus todo final do dia? Um parente que a gente ama veio às vezes nos visitar, a gente fica tão feliz. Imagina Deus, você ser visitado por Deus. Hoje, pela graça, pelo sumo sacerdote, o sacerdote real Jesus Cristo, nós temos essa presença 24 horas. Nós não precisamos mais esperar ele vir nos visitar. Você, depois que terminar esse vídeo, você vai ali e conversa com ele. O véu foi rasgado. Mas
Depois que eles desobedeceram, que eles foram tentados e desobedeceram, eles perderam essa comunhão, essa visita. E aí Deus passou a visitar os homens através do tabernáculo. Mas antes eram visitados presencialmente. Quem conhece a história sabe. Então não preciso mais entrar em detalhes. A desobediência, a proibição foi quebrada, a comunhão foi quebrada, a morte espiritual e, consequentemente, a morte física entrou pela desobediência, pela quebra de uma proibição. E aqui nós vamos trazer sobre os ídolos. Os ídolos no Antigo Testamento, o primeiro tópico é proibição da idolatria. Por que Deus proíbe a idolatria? Vamos lá? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos proíbem a criação e adoração de ídolos, enfatizando a exclusividade da adoração a Deus. Isso está escrito lá em Êxodo 20, versículo 3 ao 5. Condenação dos ídolos. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente condenam a idolatria e a adoração de ídolos, chamando o povo de volta à adoração do Deus verdadeiro. Isaías 44, versículo 9 ao 20. E também Jeremias 10, do versículo 1 até o 16. Nós vemos aqui que já logo no primeiro mandamento, né, nos 3 primeiros mandamentos, como foi dito no primeiro módulo, né, no primeiro capítulo, primeiro vídeo desse estudo, né, dessa apostila, no terceiro, no quarto, no quinto mandamento, Deus sempre já está dizendo ali sobre não farás, o terceiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, somente Deus, exclusivamente Deus é Deus, o verdadeiro. Os outros são ídolos, são obras de mãos feitas por homens que também são criaturas, ou seja, é a criatura da criatura. Então, não terás outros deuses diante de mim. O quarto mandamento, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E o quinto mandamento, não te curvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. É pesado isso. Mas quando você comete idolatria, se curva diante de deuses, de ídolos, de coisas, isso afeta você automaticamente. Porque você passa de ser um adorador do Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e passa a ser alguém que odeia a Deus. Porque se você não ama, você odeia. Se você não é alto, você é baixo. Se você não é gordo, você é magro. Se você não ama a Deus, você automaticamente odeia. Se você não é amigo de Deus, automaticamente você é inimigo. Se você não é filho de Deus, automaticamente você é apenas criatura. E criatura não pode criar. Criatura foi criada. Então, quando você cria alguém e diz que aquela pessoa ou aquele ser de madeira, de pedra, é superior a você, você está se rebaixando a alguém que é inferior a você. A gente vive nesse mundo e nós sabemos e temos essa consciência de que há uma hierarquia dentro de cada instituição, dentro de casa até. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa, o provedor, mas a mulher ela também tem a sua autoridade.
mas é o cabeça da casa. E o resto do corpo é a mulher. É ela que domina, é ela que comanda. Num local de trabalho, o chefe, o encarregado, e o funcionário. Então é uma hierarquia. Na igreja, o pastor, o diácono, o presbítero, tudo existe hierarquia. No governo existe o presidente, existem os ministros, existem os senadores, enfim, no estado, governador, secretário, da prefeitura, prefeito, vereador, secretário, vereador. Então você vê que tudo a hierarquia, e com Deus não é diferente, ele é soberano. Nós somos criaturas e aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, passamos a ser filhos. Então essa hierarquia, ela nos coloca diante de Deus como pessoas que o amam. E quando nós não fazemos isso, passamos a ser pessoas que odeiam a Deus. Então, ele condena esse tipo no terceiro, no quarto e no quinto mandamento, a idolatria. E ele condena os ídolos. E ele diz aqui, para terminarmos, os ídolos como nada. É o terceiro tópico os ídolos no Antigo Testamento. Ídolos como nada. Os ídolos são frequentemente retratados como nada mais do que objetos inanimados, incapazes de falar, ver ou agir. Isso está lá em Salmos 115, da estrofe 4 à 8ª, da 4ª à 8ª estrofe. Então, é algo que, quando a gente para pensar, Isaías também fala dessa forma, e a gente vai entrar nisso mais nos próximos estudos, mas é algo que você não existe. Antigamente, para mim, fazia algum sentido, né? Eu tinha minha avó, que me criou, ela tinha vários ídolos dentro de casa, nos quadros, enfim. E eu cresci, por ser torcedor de um time, eu cresci tendo aquela imagem que era só a imagem. Eu acendia velas, nada contra, só estou dizendo a minha história, estou falando de mim. E quem está dizendo que é proibido é a Bíblia. Tanto a apostólica, a edição paulina, quanto a edição João Ferreira de Almeida e as outras versões. O que acontecia? Quando tinha dia de jogo, eu pegava aquela imagem que já tinha a cabeça quebrada, colocava ali um palito, colocava cola tenaz, não tinha, né, essas colas de hoje em dia, isso há mais de 30 anos atrás. Então colocava ali aquela cola e colocava vela e acendia e fazia aquela petição para o meu time ganhar e tal. Às vezes ganhava. Mas por aquela imagem não ter olhos, mas não veem, boca, mas não falam, ouvidos e não me escutar, meu time perdia. E eu chegava ali e pegava ali naquela cabeça, dava um peteleco, passava a semana todinha a cabeça daquele ídolo rodando pelo meio da casa, nos cantos da casa. Porque era eu que varria a casa da minha avó, então eu sabia onde estava, então não colocava no lixo. Aí quando eu precisava, quando era dia de jogo, eu ia lá, pegava de novo, cuidava direitinho, era como se fosse um castigo, eu estava castigando alguém que não tinha sentimento, alguém que não via, que tinha olhos, que eram incapazes, que era um objeto inanimado. Ídolos como nada, os ídolos são frequentemente retratados como nada mais do que objetos inanimados, ou seja, que não têm vida. Isso aqui é um objeto inanimado. Isso aqui é um objeto inanimado. Isso aqui é um objeto inanimado. O violão é um objeto inanimado. Ele soa quando você toca. Então é um objeto inanimado. Os ídolos nada são mais do que isso.
objetos inanimados. É uma televisão que está lá. E ela só vai funcionar quando você aciona o controle. Então, ídolos são objetos inanimados. E nem assim eles funcionam, né? Ele está lá porque você colocou lá. Eles pegam a poeira, você tira a poeira porque é você que tem olhos e vê que a poeira está ali. Eu trabalhei num lugar onde tinha vários ídolos e eu era obrigado, mas tinha uma grandona lá de gesso que eu passei, acho que os 2 anos e meio e eu nunca limpei. Sabe por quê? Porque eu limpava tudo. Fazia uma faxina geral, todos os dias, de segunda a sábado. Mas quando chegava diante dela, pelo que eu conheço da palavra, era um objeto inanimado, e eu fazia um desafio a ela. Se você tem mão, você se limpe. Se você tem olhos e está me vendo, tem ouvidos e está me ouvindo, então faça você mesmo a sua própria higiene. Não era uma afronta, não era um desrespeito, era apenas uma prova de que aquela imagem, aquele ídolo, tinha olhos, mas não viam, boca, mas não falavam, ouvidos, mas não ouviam, mãos, mas não apalpavam, nem se limpavam, pés, mas não saía do lugar. Foram 2 anos e meio. Às vezes eu tirava ela de um canto e do outro para limpar a base de onde ela estava, mas ela não. E aqui os ídolos são nada, incapazes de falar. Tem boca, mas não falam. Incapazes de ver ou agir. Tem olhos, mas não veem. Tem corpo, mas não agem e nem reagem. E isso, essa base você encontra no Salmo 115, nas estrofes 4, quarta a oitava. Então, meus irmãos, os ídolos são como nada, objetos inanimados. Amém? Então, esse é um capítulo deste estudo produzido para a Web Rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo que nós vamos fazer sobre os ídolos no Novo Testamento. Até sexta ou até a próxima, em nome de Jesus. A gente se encontra aqui ou então nós nos encontraremos lá no céu. Ora vem, Senhor Jesus.